Olá, eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Porque conhecer somente e não viver é a mesma coisa que nada. Mas antes da gente começar, eu gostaria de falar para você sobre a Rádio Vineyard. Rádio Vineyard você acessa pela internet e tem louvores e adoração ao Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a todo momento, onde você estiver, se você puder acessar a internet, www.radiovineyard.com, você acessa as músicas e principalmente em que fase você estiver. Se você está feliz, louve. Se você está triste, louve. Se você está com dificuldade, louve. Então, sempre com louvores, porque Deus habita em meio a louvores. Então, esteja conectado na rádio 24 horas por dia também, para a gente dormir também com aquele louvor gostoso e de estar sempre lembrando que a palavra de Deus entra no nosso coração por nosso ouvir. Então, vamos e divulgar também para mais pessoas que eles possam também ouvir a palavra do Senhor cantada em louvores. Então, que eles possam conhecer através desse ministério de divulgação da palavra através de louvores. E vamos todos juntos pedindo a colaboração de vocês, para que vocês possam estar participando, ouvindo, dando sugestões de música também, e principalmente orando para que essa palavra chegue a todos os povos, línguas e nações. Por isso a gente tem músicas em vários idiomas. Então, se você puder, ouve um pouquinho e você vai ver a maravilha, porque Deus espalhou aí tantas línguas, mas o teu coração, através do Espírito Santo de Deus, vai entender cada uma delas. Eu desafio você a entender até uma música em chinês. Ah, aí já vamos para outro tempo, né? Não, é Outra bênção. dimensão. Aleluia! Bênção. Mas não só em chinês, mas também tem em japonês, tem em hebraico, né? E tem em alemão, tem em inglês. Então, em nome de Jesus, né? Que você e eu possamos juntos levar a palavra de Deus através da Rádio Vineyard. Né? Esse é o ministério. Esse aí é o que nós estaremos cumprindo o que Jesus falou lá em Marcos 16:15, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, você pode pregar o evangelho sem sair da sua casa. Você pode colaborar com a gente, orando, divulgando, enfim, em nome de Jesus, a gente está junto, usando toda a tecnologia que foi dada pelo Senhor para que você e eu preguemos a palavra. Conhecendo e vivendo a palavra do Senhor. A gente te convida a estar conosco na nossa comunidade Crer, conectar, relacionar, ensinar e estudar. Na toda primeira terça-feira de cada mês, nós temos a nossa reunião de oração. Então, a próxima reunião de oração vai ser no dia 4 de janeiro. E você é nosso convidado. É uma reunião que não é gravada e a gente pode estar ouvindo aquilo que Deus tem para falar conosco e também orando ao Senhor com todos os pedidos que a gente tem recebido a cada dia, né? Então, a gente precisa realmente de um tempo de oração. Toda quinta-feira a gente tem o nosso estudo bíblico, sempre com horário de Nova York e Brasília, porque tem pessoas que podem estar entrando aqui dos Estados Unidos, né? E no domingo nós temos o nosso culto da família. Por enquanto, tudo por Zoom, com o mesmo ID, a mesma senha, para que você não se surpreenda. Ah, não chegou o link, não está aí. Sempre o mesmo ID, a mesma senha que você pode deixar gravado aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, onde você estiver. Também estamos nas redes sociais, né? No YouTube, no Instagram e também no Facebook. E a Rádio Vineyard, né? www.radiovineyard.com. Nós estamos juntos aí. Que você possa estar se conectando, orando e divulgando. E nós temos também a comunidade Crer. O nosso ministério é em língua portuguesa e em língua espanhola. Então, se você quiser aprender o espanhol, vem com a gente, né? São as mesmas atividades com horários ou dias diferentes. Mas você também é o nosso convidado, né? Para estar orando, principalmente, né? E participando com a gente, em nome de Jesus. Bom, nós estamos falando aqui
sobre as profecias da primeira vinda de Jesus. Né? Então, todo mundo quer saber da segunda vinda. Não, calma aí, vamos ver da primeira vinda. Na verdade, o que nós precisamos é entender que Jesus ele não veio por um acaso. Jesus ele não veio porque ele não tinha nada para fazer, então deixa eu ir lá para a terra. Não. Jesus veio porque o plano de Deus ele tem um propósito. O plano de Deus ele é um plano bastante grande, é um plano que vem desde o início do mundo e vai por toda a eternidade. Então, é importante que a gente saiba por que Jesus veio, né? E nós vimos aqui, na primeira parte, essa é a segunda parte, na primeira parte sobre o nascimento de Jesus, como é que seria? Seria através de uma virgem que nós sugerimos que vocês estivessem lendo Mateus capítulo 1, 2 e 3, para que você conhecesse um pouco mais dessa história de Jesus, né? Que teria uma estrela que estaria guiando as pessoas a conhecerem esse Cristo, né? Que ele nasceria na cidade de Belém, porque isso já vinha sendo escrito, que ele seria assassinado. Então, esse faz parte do plano. Então, essas foram as 4 principais profecias que nós vimos, né? A quinta profecia fala sobre que ele seria chamado fora do Egito, que ele seria uma pessoa vindo de fora. Então, no Antigo Testamento, a gente vê lá em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Ou seja, isso já vem de mais ou menos 786 anos antes de Cristo. Então, se você quiser um pouco mais de detalhe, é só ler Oséias capítulo 11, e você vai ver que não existiu uma interação entre os profetas, não existiu uma interação entre os pergaminhos das profecias anteriores, mas existia uma única interação, que era do Espírito Santo de Deus. Ou seja, todas elas foram geradas, foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E a gente vê o cumprimento dessa profecia lá em Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Ou seja, a gente vê o cumprimento da profecia lá no ano 6, mais ou menos antes de Cristo, e está descrito em Mateus capítulo 2. E como a gente já sugeriu para que você lesse Mateus 1, 2 e 3, você vai confirmar isso aí lá. A sexta profecia que nós vimos, ou que nós vamos ver, o Messias seria descendente de Davi. Isso é muito louco, né? Como é que, se você for dar uma olhadinha, né, em toda a Bíblia e ver toda a descendência de Davi, a gente vai ver que essa profecia ela se encontrava em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 7, versículo 17. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, essa foi uma profecia colocada sobre a vida de Davi, lá em 2 Samuel. Né? E se você olhar, e se você ler toda 2 Samuel 7, você vai entender
toda essa profecia que foi colocada sobre a vida de Davi, né? Que foi escrito há mais ou menos 630 anos antes de Cristo. Mas não foi só o que está fazendo isso aqui? Isso aqui não foi só em 2 Samuel, em Isaías também. Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, Isaías também profetizou, né, que Jesus viria da descendência de Davi. Isso foi em 740 antes de Cristo. Então, você, outra liçãozinha de casa aí, você lê Isaías capítulo 11. Mas também não foi só aí. Jeremias também profetizou a mesma coisa em Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Ou seja, isso Jeremias, ele profetizou em 627 anos antes de Cristo. E se você der uma olhadinha, perdão, no capítulo 23 de Jeremias, você vai ver que o Senhor tinha uma profecia sobre a linhagem de Jesus, a linhagem que viria da linhagem de Davi, né? O Messias seria conhecido, né, seria conhecido como o descendente do rei Davi. A gente vai ver isso cumprindo no Novo Testamento. Cumprindo como? Começando lá em Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, ninguém gosta muito de ler genealogia, né? Porque fulano gerou ciclano e ciclano gerou beltrano e assim. Ninguém gosta de ler muito isso. Mas aqui, no capítulo 1, né, em versículo 1 de Mateus, a gente vê que Cristo, ele veio de Davi, filho de Abraão, né? Isso a gente vê o cumprimento no ano 6 antes de Cristo e está relatado em Mateus capítulo 1. Em Lucas capítulo 1 também, versículos 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, ninguém está falando aqui de Salomão, que era filho de Davi. Se o seu reinado não terá fim, aqui Lucas está escrevendo sobre Jesus. E você vai ver que Jesus, mais uma vez, é confirmado como filho de Davi, como vindo da linhagem de Davi. E aí a gente começa a ver essa comprovação no próprio ministério de Jesus. E a gente vê lá em Mateus capítulo 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ou seja, os milagres de Jesus já traziam as pessoas a reconhecer que ele era filho de Davi. Na verdade, assim, você é reconhecido como um profeta, você é reconhecido como um homem e uma mulher de Deus, não porque você convence as pessoas ou porque você quer que as pessoas te chamem assim, mas as pessoas reconhecem
que esse poder, que essa autoridade está sobre a tua vida. E Jesus, ele era reconhecido como filho de Davi. E a gente vê isso também lá em Mateus capítulo 20, versículo 30 e 31. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Isso nós estamos falando lá no ano 27, né? Depois de Cristo já. E 2 cegos que reconheceram, né? Reconheceram que Jesus era filho de Davi. Eles não tinham lido isso em lugar nenhum, mesmo porque eles eram cegos, né? Então, o reconhecimento que Jesus havia vindo da linhagem de Davi, o reconhecimento que nem todos vieram, nem todo judeu, eles vieram da linhagem de Davi, né? São poucos aqueles que vieram diretamente da genealogia e tem sua genealogia a Davi. E se a gente for ver a genealogia de Davi, a gente vai ver que um pouquinho antes, né, quem estava na genealogia de Davi era Raabe, a prostituta. É aquela que estava lá no muro de Jericó e acabou livrando os espias da morte por aqueles homens de Jericó. Então, genealogia é um negócio complicado e a gente pode ver a religiosidade querendo, muitas vezes, interpor isso, né? Como Jesus veio de uma linhagem santa. Não, Jesus veio da linhagem de Davi. Davi foi gerado, ou veio de uma linhagem, veio de uma genealogia onde tinha prostituta enfiado no meio. Na verdade, a religiosidade muitas vezes impede você e eu de enxergarmos aquilo que Deus pode fazer. Nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Nós queremos que Deus pense com a nossa cabeça, com o nosso intelecto. E, na verdade, não é assim. Deus faz do jeito dele. E nem sempre vai ser do jeito que eu gostaria, né? Deus conhece o teu coração e o meu coração. Então, não adianta eu querer te enganar ou você querer me enganar. Deus sabe de todas as coisas. Mas a gente segue aqui com cumprimento, lá em Mateus, capítulo 21, versículo 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe. Pois é, se você segue lendo o capítulo 21, você vai ver que os religiosos, né, da época, que são os sacerdotes e escribas, eles se incomodaram, e muitas vezes é o que acontece quando a gente se depara com uma pessoa que tem uma intimidade maior com Deus. Muitas vezes a gente acaba ficando meio que indignado. Ai, pastor, mas é uma inveja santa. Querido, não existe inveja santa. Inveja é inveja. Então, na verdade, tem um ditado no Brasil que diz, né? Você não vê as pingas que eu bebo, você só vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Para que você tenha uma intimidade com Deus, você tem que dedicar tempo. Se você não faz isso, desculpa, isso não vai acontecer, né? Então, aqui os sacerdotes e escribas, né, os fariseus da época, se indignaram com Jesus. Por quê? Porque chamavam ele de o filho de Davi. E Paulo escreve lá em Romanos capítulo 1, versículo 3. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ou seja, a profecia foi cumprida. A profecia de que Jesus viria da descendência de Davi foi cumprida. E a gente vê isso lá no ano 50, depois de Cristo, né? Paulo afirmando isso aos romanos.
né? Nós vemos também uma sétima profecia que diz que o Messias viria cumprir o plano de Deus. Esse plano que muitas vezes você e eu queremos saber antes que aconteça. Nós queremos saber o amanhã. Em vez da gente viver o hoje, nós queremos saber do amanhã. Vamos viver o hoje. O ontem já passou. O hoje a gente vive. E o amanhã Deus vai prover. Então, a gente tem que viver o plano de Deus. E nós vemos isso lá em Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Isso Daniel escreveu lá por volta do século 6 antes de Cristo, né? E se você ler o capítulo 9 inteiro, você vai ver que essa é uma profecia que ia ser cumprida e que se cumpriria mais para frente. Por que se cumpriria mais para frente? Porque Daniel ele começa a escrever sobre a segunda volta de Jesus. Então tem a primeira, que nós estamos falando aqui, a primeira vinda de Jesus, e a segunda vinda, que vai ser a volta de Jesus. E ele começa a escrever, e é o que todo mundo quer saber. Mas a gente não consegue dissociar somente para estudar a segunda vinda de Jesus, eu não consigo dissociar Daniel de Apocalipse, não consigo dissociar Daniel de Ezequiel, né? Eu não consigo separar, eu tenho que ler os 3 livros e também Mateus capítulo 24, quando Jesus começa a falar da sua vinda, como vai ser? Então, em vez de a gente ir estudar, pastor, nós estamos na 70ª semana, estamos qual semana que nós já estamos na 70ª semana. Agora, como essa semana? Essa semana não é uma semana de 7 dias, não é uma semana como a gente está acostumado, né? É uma semana de um tempo que nós não conseguimos determinar quanto é esse tempo. Mas nós sabemos que nós já estamos na 70ª semana. Agora, quando isso vai acontecer, não se preocupa com isso, não. Mas vamos ver aqui o Messias cumprindo o plano de Deus. E a gente vê isso lá em Mateus capítulo 24, versículos 15 e 16. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aí a sugestão é que nós devemos ler Mateus 24. Mateus 24, Jesus está dizendo para os discípulos quando ele vai voltar, porque eles perguntaram, eles estavam curiosos como você e eu estamos muitas vezes curiosos de saber, Jesus, quando é que você vai voltar pela segunda vez? Quando é que o senhor quer dizer, eles estavam tão ansiosos que Jesus nem tinha ido ainda, eles já estavam perguntando quando é que ele ia voltar, né? E a sugestão é que você leia o capítulo 24, né? Para que você não fique tão desesperado na volta de Jesus, né? Isso, a gente vê esse cumprimento no Novo Testamento por volta do ano 27 depois de Cristo, né? Então, Jesus já tinha nascido e foi no ano 27 que nós vemos isso. Temos também Marcos capítulo 13, versículos de 14 a 19. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo
que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Ou seja, aqui Marcos ele já está não só cumprindo o plano de Deus, mas ele está também falando sobre a segunda vinda de Jesus. Então ele começa a dar algumas recomendações aqui que ele simplesmente estava escrevendo a narrativa de Jesus de coisas horríveis que vão acontecer. E aí você vai dizer assim, ai, pastor, mas nós já estamos passando por coisas horríveis. Pois é, então você imagina que antes da volta de Jesus Cristo, coisas piores ainda vão acontecer. Ai, pastor, mas pode? Pode, sempre pode. O diabo sempre ele vai ter uma carta na manga, alguma forma de piorar mais as coisas. E a gente vê também Paulo falando em Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Jesus ele veio para cumprir o plano de Deus. Quando Paulo fala aqui na plenitude do tempo, é que já estava no tempo de Jesus vir, e ele veio nascido de mulher, né? Nascido sob a lei, ou seja, ele estava submetido à lei. E Paulo escreve isso lá nos anos 50 depois de Cristo. E, na verdade, o que a gente vê aqui é que Paulo sabia, ele entendia, ele tinha tido essa revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Ele tinha tido um contato físico com Jesus, apesar de ter caído do cavalo, de ter ficado cego. Ele teve esse contato físico, né, que muitas vezes você e eu queremos ter, né? Queremos sentir esse... E nós podemos sentir esse poder, nós podemos sentir essa plenitude de Jesus em nossa vida. O que a gente precisa é, de novo. Ah, Beto, mas você vai falar de novo? Pois é, vou falar de novo. A gente tem que aceitar Jesus, tem que deixar que ele seja Senhor da nossa vida, para que essa plenitude do tempo na nossa vida aconteça, para que esse filho ele possa ressuscitar dentro de nós, para que esse filho ele possa cumprir o plano de Deus, que Deus tem para a tua vida e para a minha vida, que são planos diferenciados, mas o plano final de Deus para a nossa vida é que nós sejamos salvos, para que nós vivamos a eternidade com Ele. E é isso que a gente tem que viver. Então, essa plenitude Deus quer fazer na minha vida e na tua vida hoje, agora, nesse dia ou nessa noite, eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas Deus quer fazer agora. E o tempo de Deus, olha, eu estou cansado de ouvir pessoas dizendo assim, porque no tempo de Deus, para com isso. O tempo de Deus é agora. Deus ele está fora do nosso tempo e do nosso espaço. O tempo de Deus é agora. Ele não tem relógio, ele não tem calendário. O tempo de Deus é agora. Ai, mas por que não acontece? Porque você e eu não estamos prontos para isso. A gente não pode falar assim, porque eu estou esperando o tempo de Deus. Não espere o tempo de Deus, é você que vai cumprir o tempo de Deus. É você e eu. Nós que vamos cumprir esse tempo. Eu não posso ficar querendo transferir a minha responsabilidade. Muitas vezes a gente faz isso, a gente transfere a nossa responsabilidade para as mãos de Deus. Não, então, eu estou esperando em Deus. Não espere em Deus, não, querido. Deus ele já está pronto. A tua bênção, a tua conquista, a tua vitória está prontinha, já está empacotadinha. Você não recebe, não é porque Deus ele está com muito trabalho, não porque Deus está esperando, não. Você não recebe porque você e eu não estamos posicionados. Você e eu não estamos prontos, nós não estamos listos, nós não estamos
verdadeiramente preparados para receber isso. E muitas vezes você fala assim, por que não chegou ainda a minha bênção? A tua bênção está pronta, querido. Ela não chegou porque você e eu não estamos preparados para isso. E Deus quer. Deus quer essa conexão sua com Ele, minha com Ele, nossa com Ele. E a gente vê que o plano de Deus é perfeito. Se você pega todo o Antigo Testamento, você vai batendo com o que aconteceu no Novo Testamento, você vai ver que o plano de Deus é perfeito. E nós vamos para a 8ª profecia. O Messias será chamado Nazareno. Nazareno vem do aramaico, que quer dizer ramo em hebraico. E Jesus é o ramo predito pelo profeta. Então, quando a gente vai lá em João capítulo 15, e é outra liçãozinha de casa para você ler João 15, ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. E se nós não dermos frutos, nós somos cortados e lançados no fogo. Tem gente que fala esse capítulo 15 de cor, da frente para trás e de trás para frente, mas não vive. Então, ele viria para ser o ramo para você e eu sermos enxertados nessa videira. E a gente vê isso, essa profecia lá em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Isso foi escrito há 740 anos antes de Cristo. Então, alguém pode dizer assim, mas isso é uma coincidência. Pois é, eu diria que era uma coincidência se eu tivesse internet, se eu tivesse Google, se eu tivesse computador, que eu pudesse armar essas coincidências. Mas são muitas coincidências, são muitas profecias, são pessoas que escreveram em épocas diferentes, de civilizações diferentes e pessoas com conhecimentos diferentes, instruções diferentes, mas o espírito era o mesmo. E o espírito que estava lá é o mesmo espírito que está dentro de você e de mim. É o mesmo espírito que nós temos para que a gente possa viver essa vida. E a gente vê que ele realmente foi chamado Nazareno, a gente vê a profecia do Antigo Testamento também em Isaías, capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E a gente vê isso sendo escrito em 740 a.C. E mais uma liçãozinha para casa, você lê Isaías, capítulo 53. O livro de Isaías, o capítulo 53, ele vai relatar toda a vinda de Jesus. Vai relatar todo o sofrimento. Ele vai relatar para que ele vinha. Então, isso esse capítulo é um capítulo interessante para você que quer saber da volta de Jesus, saber quem foi que predisse a sua primeira vinda e como foi predito isso. E a gente vê o cumprimento no Novo Testamento. Mateus capítulo 2, versículo 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Ou seja, José
ele não leu os pergaminhos com as profecias para ele fazer com que Maria desse à luz lá em Nazaré. Então, de novo, né, nós recomendamos Mateus capítulo 1, 2 e 3 para que você entendesse esse plano de Deus, o cumprimento desse plano de Deus. Vimos também em João capítulo 1, versículos 43 a 46. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os poetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Ou seja, os profetas já haviam dito que viria de Nazaré. E Nazaré era um lugar que não era muito bem visto pelos judeus. Nazaré não podia ter coisa boa, né? Então, Natanael falou, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E a gente vê o cumprimento dessa profecia lá no ano 27 depois de Cristo. E João, capítulo 1, para que você leia e entenda todo o contexto, até que Filipe chega a Natanael e fala para ele, olha, vamos lá, vamos ver o filho de José. E você vê o cumprimento que ele realmente era o Nazareno. Mas Jesus, ele devia morrer, ele devia nascer em determinados lugares, já havia profecia, e também havia profecia sobre quem ia trazer a mensagem, quem ia dizer que ele era o Jesus. Então, a profecia do Antigo Testamento, a gente vê lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, nós estamos vendo aqui uma profecia vindo lá de 430 anos antes de Cristo, dizendo que ele mandaria um mensageiro. A gente recomenda que você leia o capítulo 3 de Malaquias, porque lá no capítulo 3 de Malaquias você vai ver, a partir do versículo 10, você já não vai ver mais a profecia sobre o mensageiro de Jesus, mas vai ver o que a maioria dos pregadores usam hoje para que as pessoas tragam os seus dízimos e as suas ofertas para as igrejas. Mas, num outro tempo, a gente vai falar sobre esse assunto, né, que a gente está deixando de lado já há bastante tempo, né, porque é um assunto bastante polêmico, né, principalmente para aqueles que são os negociadores da palavra do Senhor, né? Mas a gente vê aqui o profeta Malaquias falando que viria um mensageiro para anunciar o Messias, viria alguém que iria falar sobre Jesus. E a gente vê o cumprimento lá no Novo Testamento, lá no livro de Lucas, capítulo 1, que foi mais ou menos lá no ano 7 antes de Cristo, que era João Batista. Quem era João Batista? João Batista era primo de Jesus, né? Então, se você lê Lucas capítulo 1, 2, 3 e 4, você vai ver que Jesus era primo de João Batista, e João Batista nasceu de Isabel, que também já era idosa, que era esposa de Zacarias, e vai ver toda uma história lá sobre Zacarias bastante interessante, que Zacarias não cria, e ele ficou mudo durante toda a gestação de Isabel, e você vai ver que quando Isabel se encontra com Maria, você vê as crianças no ventre ainda, elas estavam grávidas, vê as crianças
se agitando dentro do ventre da mãe. Então, João Batista seria o precursor de Jesus, seria aquele que iria trazer a mensagem de Jesus. Ele era primo, né? Era da família, mas ele era o mensageiro escolhido, né? Da mesma forma que o anjo do Senhor falou com Maria, o anjo do Senhor veio e falou com Isabel e falou com Zacarias, né? Para que ela pudesse engravidar e ter um menino. Eles tinham mais ou menos uns 6 meses, ele era 6 meses mais velho que Jesus, mas ele já trazia a mensagem. E se você estudar um pouquinho a vida de João Batista, você vai ver que a vida dele não foi nada fácil. Ele era uma pessoa que vivia de forma diferente, né? Mas se você tiver curiosidade, você vai ler Lucas capítulo 1, 2, 3 e 4, e você vai encontrar, né, essa descrição de como veio João Batista e o que ele fazia. Então, João Batista ele tinha uma palavra muito dura, né? E a gente vê aqui o cumprimento no Novo Testamento, ainda em Lucas capítulo 1, versículo 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Ou seja, ele já tinha um endereço, né? Ele já tinha uma função, e ele já estava dentro dos planos do Senhor. E simplesmente o que ele fez? Ele não discutiu, ele foi e cumpriu, né? E isso aconteceu lá no ano 7 antes de Cristo. E muitas vezes você e eu temos um envio do Senhor, nós temos estamos dentro dos planos de Deus, nós temos aquele chamado que o Senhor fez especialmente para você e para mim, e muitas vezes a gente não está tão disposto como João Batista. E João Batista, se você vai ver toda a história dele, você vai ver que ele foi decapitado, né? Então, em nome de Jesus, que você e eu possamos, assim como João Batista, não ser decapitado, mas cumprir aquele chamado que Deus tem para a nossa vida. E a gente vê o cumprimento também em Lucas capítulo 1, versículos 59 e 60. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Ou seja, ele já vinha com o nome de João. E, na verdade, era muito difícil, né, entender isso. Por quê? Porque na família, se você ler todo o capítulo 1, você vai ver que o costume na família é que a criança tivesse ou o nome do pai ou o nome da mãe, né? Então, se era homem, tinha que ser o nome do pai, se era mulher, tinha que ser o nome da mãe. Então, e a mãe falou, não, de jeito nenhum. Ela foi muito incisiva, né? E ela disse, não, vai ser chamado João. E o pessoal estranhou, falando, mas por que João, se não tem ninguém na tua família? E a gente vê um relato aqui em Lucas capítulo 1, versículos 61 a 63. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Ou seja, todo mundo estava querendo que chamasse Zacarias. Agora, se você ler todo o capítulo 1, você vai ver, do livro de Lucas, você vai ver que Zacarias estava mudo. Ele não podia falar, então ele pediu uma tabuinha para escrever na tabuinha, né? O cara era teimoso. Não, vai ser João, é o nome do menino, né? E a gente vê isso também sendo cumprido, esse mensageiro, lá em Lucas capítulo 7, versículos 26 e 27. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro,
o qual preparará o teu caminho diante de ti. Ou seja, a gente viu o cumprimento da profecia, né? Que João ia ser o precursor de Jesus, ia preparar o caminho dele, e você vai ver que João vai estar falando muitas vezes, olha, eu venho anunciando a alguém, aquele que eu não tenho nem condições de desamarrar a sandália dos seus pés. E a gente vê que quando foram dar um nome para João, de João, né, que Zacarias escreveu o nome dele na tabuinha, no versículo 64, você vai ver que ele imediatamente voltou a falar. Isso é muito louco, né, que você vê que Deus ele não faz uma obra pela metade. Ele não tem um chamado pela metade, né, ele tem chamado completo. E você e eu, nós temos um chamado completo. Vemos também esse cumprimento, o cumprimento dessa profecia em Marcos capítulo 1, versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Ou seja, lá em 27 depois de Cristo, no ano 27 depois de Cristo, foi cumprido essa profecia que estava escrita lá em Isaías, há tantos anos, há 700 e tantos anos atrás, né? Antes de Jesus, ela foi cumprida. E Mateus capítulo 11, versículo 10. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Isso a gente vê todos os evangelhos fazendo menção do cumprimento dessa profecia, de profecia que foi escrito há 400, 500, 600, até 700 anos antes de Cristo. Para que você e eu vejamos que o plano de Deus ele é todo alinhavado. O plano de Deus ele não tem viés, ele é todo alinhavado, está tudo certinho. Ele vai andando, ele vai sendo cumprido. E, na verdade, o plano de Deus ele vai ser cumprido. Eu me dispondo ou não me dispondo nas mãos do Senhor. Ele vai cumprir. Se ele tem que mandar alguém para algum lugar e esse alguém sou eu e eu não quero ir, ele vai mandar outro e quem vai perder a bênção sou eu. Se ele pede alguma coisa para mim ou para você e nós não queremos fazer, ele vai levantar outra pessoa para fazer e nós perdemos a bênção. Então, a gente vê que as profecias da vinda de Jesus, elas são cumpridas. E assim como são cumpridas da primeira vinda, da segunda vinda serão cumpridas também, e já estão sendo cumpridas. Né? Se você tem aí muita ansiedade para saber, né? Já estão sendo cumpridas. E a 10ª e última profecia é a que João vai anunciar a chegada de Jesus. Essa chegada que todo mundo queria tanto, né? Israel esperava um rei que viesse para lutar, um rei de reinado, não um rei espiritual, um rei físico, um rei que tivesse um exército, um rei que fizesse, que lutasse as suas batalhas. Não era um rei espiritual. E a gente vê essa profecia em Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Ou seja, Isaías já começava a falar sobre João Batista, né? A voz do que clama no deserto, e a gente vai ver isso sendo confirmado. Isso Isaías escreveu há 740 anos antes de Cristo. Então, mais uma liçãozinha de casa, porque você leia Isaías capítulo 40, um capítulo maravilhoso, onde você vai ver muita profecia do Senhor sendo cumprida no Novo Testamento. A gente vê aqui o cumprimento no Novo Testamento, né? Em Lucas capítulo 3, versículos de 2 a 5.
Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Ou seja, João ele já tinha entendido que esse era o plano de Deus. Né? Por quê? Porque o próprio Deus trouxe a sua palavra sobre a vida de João. Isso a gente vê o cumprimento dessa profecia lá no ano 27 depois de Cristo. Então, Jesus ainda não tinha começado o seu ministério ainda, né? E João já estava aí, pregando a vinda do Messias. E, como a gente recomendou que você lesse Lucas capítulo 1, 2 e 3, você vai ver o cumprimento dessa palavra no capítulo 3 do livro de Lucas. A gente vê também em João capítulo 1, versículos 22 e 23. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti? De ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Simplesmente ele foi curto e objetivo, né? Então começaram a interrogá-lo, dizendo, quem é você? Me diz aí quem é você. E ele falou, olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Né? Conforme diz o livro de Isaías. Agora, veja uma coisa, que João ele falava da profecia de Isaías, mas não existia uma facilidade em encontrar esses pergaminhos e ler esses pergaminhos. Isso aí não era alguma coisa que você vai na biblioteca e está lá. Não, não é assim. Ou seja, isso é a inspiração do Espírito Santo, né, sobre a vida de João Batista. E a gente vê esse cumprimento da profecia do livro de Isaías. Bom, nós vimos aqui as 10 principais profecias. Essas, assim como nós falamos dos atributos de Deus, não é fechado. Olha, só tem essas 10. Não, tem um monte ainda aí. Né? Nós pegamos as 10 principais. Para quê? Para que você e eu conhecêssemos o plano de Deus na vinda de Jesus. Que Jesus não veio porque ele estava lá passando distraído e Deus pensou assim, quem que eu vou mandar? Você. Não foi assim. Existiu um plano. Né? Então, nós vimos aí que como Jesus ia nascer, né? Da onde ele viria, que teria uma estrela marcando a vida dele, né? que ele viria de Belém, né? De Nazaré, de uma cidade que ninguém dava nada, né? Era o pior lugar, né? Que ele seria assassinado, né? Como foi, né? Então, um assassinato que concordou com a política da época, né? Que ele seria chamado de fora do Egito, que ele seria descendente de Davi, que ele viria para cumprir o plano de Deus. Então, ele queria cumprir o plano de Deus, e muitas vezes é isso que Deus quer que você e eu façamos, que nós cumpramos o plano dele na nossa vida. Que o Messias seria chamado Nazareno, que viria de Nazaré. Por quê? Porque em hebraico você vai ver que Nazareno significa ramo, e ele é o ramo de Davi, né, da descendência de Davi, que teria um mensageiro, queria dizer quando ele viria, né, e João pregava o arrependimento, né?
e que teria a volta, né, que seria anunciado, por último, João estaria anunciando a chegada do Messias. Bom, diante dessas 10 profecias, é para que você e eu entendamos que Deus, ele tem um plano maior. Um plano maior do que o nosso entendimento, um plano maior do que aquilo que a gente acha que a gente pode fazer, um plano maior do que é o nosso próprio sentimento. Deus tem um plano maior. E Deus, ele quer que esse plano seja cumprido na tua vida e na minha vida. Mas para isso, você e eu temos que entregar nossa vida para Jesus. Você e eu temos que matar o nosso velho homem todos os dias. Você e eu temos que ouvir a voz do Espírito que ele fala. Ele fala nos teus sentimentos, ele fala na tua alma, ele fala no teu corpo, ele fala. Ele fala através das pessoas, através das coisas que estão acontecendo à nossa volta, ele fala. Se nós estamos antenados com esse Espírito, e antenados a estar dentro da palavra, significa que ele vai falar com a gente muito mais fácil. Então, que você e eu possamos não só conhecermos as 10 profecias que falavam sobre a vinda de Jesus, como ele viria, etc., etc., mas que nós possamos viver cada uma delas. Cada uma dessas profecias que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Que nós possamos viver, né? Viver isso, né? E arrancar de dentro de nós todos os nossos sentimentos, todas as nossas mágoas, tudo aquilo que possa impedir a nossa relação com Deus. Na semana passada, nós falamos de Tiago, que falava que a gente tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar. A gente tem que exercitar mais isso, porque muitas vezes, minha avó já dizia, né? Mesmo ela não conhecendo a palavra de Deus, né, que ela veio se converter somente no leite de morte já, mas ela falava assim, olha, aquilo que a gente fala, depois que sai, não pode voltar mais. Aquilo que você falou, que feriu uma pessoa, não volta mais. E nós, como cristãos, a gente tem que exercitar mais isso. Obrigado por você ter estado com a gente até aqui. Né? Obrigado pelas suas orações, pelas suas contribuições, não só intelectuais, mas financeiras também, porque Deus pode fazer um milagre. E Ele vai fazer um milagre. Ele está pronto para fazer um milagre na minha vida e na tua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo estudo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.